hoje, depois de tantas lutas, chegamos ao percentual na Câmara dos Deputados de 15% de mulheres, né? A população negra, que junta pardos e pretos, não chega a 25%. Só que nós temos 53% de mulheres na população e 55% da população negra. Então tem uma subrepresentação. Quem que está nesses espaços é o homem branco. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E sobre o tema democracia, Estado laico e direitos humanos, eu tenho a satisfação de conversar com José Antônio Moroni. Ele é graduado em filosofia, é integrante do colegiado de gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos e é também um integrante da plataforma dos movimentos sociais por outro sistema político. Moroni, seja bem-vindo, é uma alegria ter você conosco. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, uma saudação toda especial para todos os integrantes da Diocese Anglicana de Brasília. Nós que agradecemos. Então, acho que a gente pode começar pensando como definir Estado laico. O que significa isso? Né? De que maneira nós podemos compreender o Estado laico? Eu acho que a tua pergunta sobre Estado laico, Rodrigo, remete também a um conceito de democracia, né? A democracia, como nós entendemos hoje, pressupõe a questão de um Estado que olha para a questão da pluralidade e da diversidade da sociedade. Uma democracia que não tenha essa perspectiva da diversidade e do respeito à diversidade não é uma democracia. E dentro desse conceito ou dessa percepção da democracia, que nós podemos pensar o que é um Estado laico. Tem uma Cota Celinha, que é uma referência das pessoas da matriz africana, que diz assim que o Estado laico é aquele Estado que permite que todas as pessoas que queiram rezar possam estar rezando e que todas as pessoas que não queiram rezar não sejam obrigadas a rezar. Portanto, só um Estado democrático é capaz de garantir a liberdade religiosa. Não é o contrário, não é um Estado que tenha alguma religião oficial que é capaz de garantir a liberdade religiosa. É só um Estado laico que é capaz de garantir a liberdade religiosa para todas as matrizes religiosas, né? Sejam as cristãs como as não cristãs, que tem uma variedade bastante grande, né? Então, a gente pensar um conceito do Estado laico, que é aquele Estado que garante a liberdade religiosa de todo mundo e garante aquelas pessoas que não têm religião possam também se manifestar, isso só se dá dentro de um Estado democrático, né? Então, assim, às vezes, e até pelas disputas que nós temos no nosso país nos últimos tempos, as pessoas acham que quando você fala em Estado laico, quer dizer que o Estado vai perseguir as religiões. Pelo contrário, um Estado laico é o único instrumento que a sociedade tem de garantir a liberdade do laico. Porque o não Estado laico significa a opção do Estado por uma religião.
E a gente sabe na nossa história o que isso significa. Significa perseguição a outras religiões, né? Então, eu acho que é importante a gente ter, Rodrigo, essa compreensão que se a gente defende o princípio da liberdade religiosa, nós também temos que defender a questão do Estado laico, porque só ele permite a liberdade religiosa. Recentemente, na história do nosso país, Brasil, nós temos visto um crescimento de movimentos numa perspectiva que ultrapassa o conservadorismo, né? Então, movimentos na direção da consolidação de uma visão única, de uma visão unilateral do exercício da espiritualidade, da religiosidade. Isso, de fato, acarreta um grave risco à democracia, não é mesmo? Com certeza, Rodrigo, com certeza, né? E aí eu acho que é importante, né? Porque assim, às vezes colocam, em termos dos conceitos, tudo no mesmo patamar, e não é, né? Assim, essa diferenciação que tu fez entre os conservadores e vamos chamar, os extremistas, né? Conservador é aquela concepção política que quer conservar a sociedade como está, que são, assim, não querem grandes transformações, não querem transformações, né? São pessoas conservadoras e que têm o direito de exercer as suas ideias, de propagar as suas ideias, porque tem uma leitura da sociedade que a sociedade é assim mesmo, né? Ou tem que ser assim, ou é assim mesmo. Lógico que eu pessoalmente discordo, porque eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente discriminatória, preconceituosa, que se estrutura nas desigualdades, uma delas desigualdade racial e de gênero. Eu quero transformar essa sociedade, eu não quero conservar essa sociedade. Mas o que a gente está falando não é desse conservador, né? Nós estamos falando de uma outra filosofia política, uma outra concepção política que podemos caracterizar como da extrema direita, que hoje no Brasil é organizada, tem representação nas várias instituições chamadas democráticas, está muito presente nas nossas Forças Armadas, nas polícias, etc., né? E que cruza com o fundamentalismo religioso. E aqui um parênteses, o fundamentalismo religioso às vezes é identificado só com as religiões chamadas evangélicas, e o fundamentalismo religioso pode estar em todas as religiões, inclusive nas religiões não cristãs, né? Então, essa extrema-direita, ela usa, e muito, das religiões para o seu projeto político, né? Para o seu projeto político. E ela, o que estrutura essa extrema-direita, esse fundamentalismo religioso? É justamente o não respeito a essa diversidade presente na democracia, né? Por isso que eles atacam tanto a democracia. Mesmo que a nossa democracia é limitada, a gente nunca conseguiu realmente ser um país democrático, um país tão desigual como o nosso, não podemos falar em democracia. Mesmo essa que nós temos, capenga, que a gente vai conquistando aos poucos, retroage e tal, eles não aceitam, porque, na verdade, não aceita a diversidade como um todo. E, nesse sentido, é uma ameaça profunda ao Estado laico, aquela questão que eu estava colocando da liberdade religiosa, né? Porque tem uma única concepção de sociedade, e que também leva a uma única concepção de religião. Então, no limite, ele só admite no campo religioso aquela religião que ele professa, né? Se eu só admito a religião que eu professo, vai chegar um momento que eu vou querer terminar, vou querer que as outras religiões, que não é a que eu professo, sejam extinguidas, sejam proibidas e tal. Por isso que eles atacam tanto a questão da democracia, porque eles não aceitam a questão do princípio da diversidade, de entender essa riqueza que é uma sociedade diversa.
e que tenha conflitos, sim, claro que toda sociedade tem seus conflitos, e às vezes o conflito é bom, mas que possa ter uma harmonia na convivência, o respeito, até a questão da própria educação, né? Dos diferentes grupos que professam outras crenças ou que não professam, né? Então, na verdade, essa a questão dessa extrema-direita que se utiliza muito do discurso religioso para atacar a democracia, porque está atacando a diversidade. Na verdade, esses grupos não reconhecem o direito do outro a existir, né? É muito grave isso, Rodrigo, é muito grave. Quando tu tem grupos que têm estrutura financeira, política, densidade social, tem, vamos dizer assim, militância, que está centrado na ideia que o outro não tem o direito a existir, né? Então, esse outro é tudo que é um pouco diferente de você. Esse outro passa a ser tudo aquelas pessoas que se vestem diferente de você, que tem uma cor diferente de você, que tem uma orientação sexual de você. Isso tudo passa a ser uma ameaça, e uma ameaça que tem que ser destruída, que não tem o direito de existir. Né? E vai também para o campo das ideias, se tu pensa de outra forma e tal, né? Então, isso é bastante sério, Rodrigo, esse fundamentalismo é que, na verdade, nesses casos, é uma instrumentalização do discurso religioso para o seu projeto político. Exatamente o que eu estava pensando aqui, Moroni, uma instrumentalização do discurso religioso para o seu projeto político. E nos últimos anos, nós temos percebido aqui no Brasil que esse discurso político ele tem ocupado muito espaço nas nossas casas legislativas, não é mesmo? Então, os espaços de debate público e de produção legislativa têm sido inundados por um discurso fundamentalista, religioso, exclusivista e violento. O que tu me dizes a respeito deste movimento? Acho que você traz um elemento importante para a nossa conversa, que é a questão da violência, né? Porque não é um discurso que é de disputa de ideias, não fica no campo só das ideias, é um discurso violento que gera violência, né? Então tu pega na questão, gera violência física, né? Não só violência simbólica, não só violência psicológica, não, violência física. Se você pega os debates no nosso parlamento, seja federal, como na Assembleia Legislativa, na Câmara Legislativa, nas câmaras de vereadores, esse discurso está muito presente, está muito presente, né? Então, assim, tu vê assim, ó, é um discurso que está presente, é um discurso violento, que tenta se justificar pela questão da liberdade de expressão. Não tem a liberdade de expressão, ela não, o direito à liberdade de expressão não anula as questões dos crimes, né? Você ter um discurso de ódio, um discurso violento é crime, não é liberdade de expressão. Você ter um discurso racista, homofóbico, transfóbico e machista não é liberdade de expressão, é crime, né? Então, acho que a gente tem que ter muita firmeza quando a gente defende a liberdade de expressão do que nós estamos defendendo. E eu acho que, assim, na Casa Legislativa, se a gente for ver vários projetos de lei e outros instrumentos que possa ter outros nomes, esse discurso está muito presente e eles tentam incluir no nosso arcabouço jurídico esse discurso de ódio. Então, o que tu vê de projetos de lei que criminaliza todo aquilo que é diferente do que eu sou, do que eu penso, é enorme. Então, assim, a questão legislativa no parlamento é muito importante a gente ter um olhar muito especial, inclusive quando nós escolhemos nossos representantes, né? Por exemplo, você ter
na Câmara Federal, a chamada bancada evangélica é uma distorção do Estado laico, entendeu? É uma distorção do Estado laico. Porque, assim, você pensar que tem um conjunto de parlamentares que tem a sua atuação pautada pela a sua religiosidade, é complicado isso. Porque ele vai querer influenciar as políticas públicas de acordo com a sua crença. E as políticas públicas, para elas serem universais, elas têm que garantir a existência de todas as crenças, né? E não optar por uma concepção de uma determinada religião, né? Então, na verdade, as políticas públicas que eles tentam formatar pela sua concepção de vida, sua concepção de sociedade, sua concepção de política, é um profundo ataque ao Estado laico. Não só a democracia, como o Estado laico. Porque é aquilo que eu estava falando, né? Se o Estado ele não é laico, ele passa a ter uma religião oficial. E a partir do momento que ele tem uma religião oficial, ele também tem os instrumentos para perseguir aquelas religiões que não são oficiais, né? Então, eu acho assim que a gente tem que pensar sobre isso, né? O quanto é complicado trazer para o campo, ou trazer, eu não falo assim, e aí eu tenho que ter muito cuidado, assim, né? Porque também eu acho que todas as manifestações religiosas ela tem todo o direito e tem que ter todos os instrumentos para conversar com a sociedade, né? E apresentar as suas ideias, apresentar seus valores, etc, etc. Acho que isso faz parte do campo da democracia, né? O problema é quando uma dessas crenças quer impor a sua concepção para as demais, né? E uma forma de impor a sua concepção por demais é a estratégia de ocupar os parlamentos, também como é a estratégia de ocupar os meios de comunicação. Então, hoje, boa parte dos nossos meios de comunicação estão na mão de um perfil de igreja, né? Por exemplo, tu não vê meios de comunicação oficial, portanto, concessão do Estado, em religiões de matriz africana. Tu não vê, né? Então, assim, como que tu pensa também esse equilíbrio, né? Tem várias religiões que é de matriz cristã, no campo do cristianismo, que não tem os mesmos canais de televisão, de rádio, etc., que um campo, por exemplo, do fundamentalismo religioso tem, né? Então, assim, o quanto é complicado isso, né? Teria que ter uma isonomia nesse sentido, porque senão tu cria instrumentos diferentes, né? E aí assim, aquilo que a gente está batendo desde o início, né? Você fere uma questão da liberdade de expressão, porque se você não tem um equilíbrio minimamente entre os vários pensamentos, as várias crenças, você vai, com o tempo, querendo impor a tua crença, os teus valores, né? E o Estado e a sociedade, ela tem que ter seus instrumentos para evitar isso, para evitar isso. Isso não, a gente está falando no campo das religiões, mas também aplica em outros campos. Tem que ser aplicado em outros campos. Por exemplo, a gente escuta as grandes rádios e as outras também, as televisões, tudo é só um pensamento econômico, né? Tu também tem um fundamentalismo econômico. A gente escuta, se agora a gente pegar, ligar em todos os canais de televisão que tem, em todas as rádios, eles vão estar falando da mesma coisa sobre a reforma tributária. Tu não tem uma outra ideia sobre a reforma tributária. É o mesmo. Tu também tem um fundamentalismo religioso, econômico. Não é só o fundamentalismo religioso,
né? Então, essa questão que a gente estava debatendo sobre os meios de comunicação vale também para a questão do debate econômico, né? Tu não pode ter um pensamento único nos meios de comunicação. E o Estado, quando faz a concessão dos meios de comunicação, devia ter isso em mente. Devia possibilitar ao surgimento de televisão aberta, de TV aberta, de rádios com longe alcance e tal, que tivesse outro pensamento econômico. Por que pensamento único? Então, não é só uma questão de fundamentalismo religioso, também está presente no fundamentalismo econômico. Então, esse debate sobre os meios de comunicação, sobre também de como o fundamentalismo tenta se apropriar dos estados e dos espaços de poder, também está presente no fundamentalismo religioso, econômico, né? Então, não é só a questão das religiões, também tem a questão da economia e poderia pegar em outros exemplos, na própria questão da cultura, né? Eu não estou debatendo aqui gosto de música, de forma nenhuma, né? Mas a grande maioria hoje que tem de músicas nas rádios, TV, é o mesmo tipo, que é música sertaneja, né? Isso tem interesses econômicos por trás, lógico, mas também tem um projeto cultural por trás disso. Então, isso também tem fundamentalismo cultural. Que o fundamentalismo, seja ele qual seja, ele é inimigo da democracia e é inimigo mortal da liberdade de expressão. Porque tu começa a ter só um pensamento que circula, e aquilo vai formatando a nossa sociedade nessa direção. E a sociedade ela tem que ter pensamentos diversos. E na perspectiva da plataforma pela reforma do sistema político, será que nós poderíamos pensar aqui duas propostas para a garantia, a proteção e quiçá, o avanço do Estado laico neste contexto político que vivemos no Brasil contemporâneo, Moroni? Vou explicar um pouquinho o que é a plataforma, tá, Rodrigo? Não é uma plataforma virtual. Hoje, quando a gente fala plataforma, a gente pensa em plataforma virtual, não sei o quê. Quando nós criamos a plataforma dos movimentos sociais por outro sistema político, que hoje é esse nome, faz menos de um ano que a gente mudou, lá em 2004, não tinha essa coisa da plataforma virtual, né? Nós, quando a gente fundou em 2004 a plataforma, que tinha o nome pela reforma política, reforma do sistema político, era a ideia da plataforma como um lugar de chegada das organizações e movimentos, etc., né, para propor mudanças no nosso sistema político. Isso lá em 2004. Então, a plataforma era muito mais como um espaço de chegada, onde todo mundo se sentia confortável, né? Então, não tinha essa dimensão que hoje tem plataforma virtual, que tudo se dá no âmbito virtual, né? Nós nos organizamos através de eixos, e a plataforma basicamente é de propostas, né? A gente formula propostas e faz incidência, né? Então, um é fortalecimento da democracia direta, outro é fortalecimento da democracia participativa, outro é o aperfeiçoamento da democracia representativa. O quarto eixo é o fortalecimento do acesso, do direito à informação e acesso a informações públicas, né? E o quinto é a democratização do sistema de justiça, né? E hoje nós estamos construindo outros dois eixos, que é democracia e economia, né? Como tu democratiza a economia, e um sétimo eixo, que é a democratização da vida social, portanto, das relações pessoais. As relações pessoais também precisam ser democratizadas, né? O que poderia pensar aí, né? Do que trata, por exemplo, do sistema, nosso sistema eleitoral? Nós temos um sistema eleitoral altamente, assim, não representativo, né? Tanto é que, assim, hoje, depois de tantas lutas, nós temos
chegamos ao percentual na Câmara dos Deputados de 15% de mulheres, né? A população negra, que junta pardos e pretos, não chega a 25%. Só que nós temos 53% de mulheres na população e 55% da população negra. Então tem uma subrepresentação. Quem que está nesses espaços? É o homem branco. É o homem branco, né? Então, como que tu pensa os espaços de poder onde essa diversidade, portanto, a riqueza do nosso povo possa estar presente, possa estar representado? No sistema eleitoral, a gente tem a questão do financiamento público exclusivo de campanha, não tem nada a ver com o fundo eleitoral, porque na nossa defesa o financiamento público exclusivo de campanha era para democratizar o processo eleitoral e aonde as várias candidaturas, as várias representações, portanto, tivesse mais igualdade de disputa. O que nós temos com o fundo eleitoral não foi isso. Concentrou recurso em quem já tinha bastante recurso, né? Não democratizou isso. E outra questão é também um outro sistema de processo eleitoral, que é a paridade. Nós temos que ter no nosso parlamento metade de homens, metade de mulheres, né? E também ter a questão da representatividade da população do povo negro. Se num estado tiver a população negra corresponder a 55%, se eu penso nessas estruturas de poder pela democracia representativa, aquele espaço tem que ter 55% de pessoas negras, tanto homens como mulheres, né? O que isso tem a ver com a questão do Estado laico, né? Que nós entendemos que só garante o Estado laico, portanto a democracia, se realmente nós tivermos uma democracia. E o que nós temos hoje no Brasil não é uma democracia, entendeu? Tanto é que, assim, a gente, volta e meia, sofre ou golpe de Estado, tentativas de golpe de Estado. Não há nenhum respeito mínimo para uma democracia liberal. Dirá para pensar uma democracia, a radicalização da democracia, né? Então, só um sistema realmente representativo, que representa essa diversidade. Eu citei alguns casos, por exemplo, tem a questão regional, né? Também que tem que pensar a questão regional do ponto de vista da representatividade e outra questão de classe, né? Só instituições chamadas instituições democráticas realmente representativas que vão garantir o Estado laico, né? O que nós temos hoje? Se a gente for ver isso, voltando para a questão da legislativa, tem uma super representação nesses espaços do fundamentalismo religioso, de amplos, não é só o evangélico, é amplo, né? Tem, por exemplo, tem fundamentalismo religioso e muito católico. A gente realmente fala do evangelho, tem muito fundamentalismo religioso católico. Eles estão super representados nos espaços de poder, né? Porque o nosso sistema permite isso. O nosso, que é pela questão do financiamento, pelo acesso aos meios de comunicação, onde as pessoas que são candidatas ficam conhecidas, né, boa parte. Então, isso tem a ver com isso que nós estamos conversando. Tem um debate em alguns países, já adotaram isso, um deles é o México, mas que nós ainda no âmbito da plataforma não chegamos a um consenso, desde proibir pessoas que estão na estrutura hierárquica das religiões de ser candidatos, ou de usar o seu título, por exemplo, seja título de bispo, de padre, de freira, de pastor, seja o que for, no momento da disputa eleitoral, né? Tem países que adotaram isso, né?
Nós, na plataforma, a gente debate, mas a gente não tem consenso sobre isso, né? Porque não é fácil, não é uma coisa, sabe? Porque a gente tem que ter muito cuidado também nas propostas que a gente faz, né? Porque às vezes tu apresenta uma proposta para enfrentar um problema real agora, né? Mas tu está ferindo princípios democráticos que a gente levou tanto para conseguir com tantas lutas, né? Então também a mesma proposta tão, vamos dizer assim, radical como essa de proibir, né? Talvez não seja algo democrático. Talvez a gente tenha que pensar outras formas de controle sobre a utilização do discurso religioso para um projeto político do que propriamente entrar para um campo de proibição, né? Então, e esse é um pouco assim, como que tu cria instrumentos no campo da democracia para inviabilizar que discursos religiosos sejam utilizados para um projeto político, fundamentalismo religiosos para projetos políticos, né? E aí a democracia ela tem que criar mecanismos, instrumentos para a defesa da própria democracia. Não é um fenômeno só do Brasil, mas é mundial, de grupos que se utilizam da democracia para atacar a democracia, para destruir a democracia. Eu estou falando dessa democracia liberal, oriunda das urnas, de quem tem processo eleitoral limpo, de quem ganhou a eleição assume, cumpre o seu mandato. Estou falando desse, né? Tem grupos desse, grupo de extrema-direita, que se aproveita do discurso religioso, se utiliza também dessa democracia, para chegar na estrutura do Estado para derrubar ou destruir a própria democracia. Nós passamos isso no Brasil agora, recentemente, né? Então, a democracia ela tem que ter seus instrumentos para defesa. Esse fenômeno que a gente está colocando é uma coisa recente, de 20, 30, de 20 anos, 10, 20 anos, né? Que começa a surgir em vários países, principalmente na Europa. A Europa também tem esse dilema, né? Então, que mecanismos que a democracia tem que criar para se defender, né? Porque, assim, você usa do processo democrático, portanto, do processo eleitoral, para ganhar a eleição, para ter um projeto autoritário que é a destruição da democracia. Então, como que a gente se defende disso? Como que a gente tem instrumento, a cidadania para se defender disso? Eu acho que é um debate que nós precisamos fazer. E, Moroni, como as organizações religiosas, ou melhor dizendo, como a religião organizada, que de fato acredita em um processo democrático, que de fato professa uma fé que se manifesta, que se exercita num contexto da democracia, como é que esse grupo, ou essa parcela, vamos dizer assim, da sociedade, pode se engajar em um projeto de salvaguarda da democracia, do Estado laico? Que ações podem ser adotadas ou como isso pode vir a ser um projeto coletivo dessa parcela democrática, inclusivista? O que tu me diz? Bom, eu acho que um dos aspectos, Rodrigo, é que essas, vamos chamar assim, organizações religiosas, organizações religiosas, que elas estejam mais próximas dos movimentos e das organizações de direitos humanos. Por exemplo, no âmbito da plataforma, a gente tem mais de 140 organizações, movimentos que integram a plataforma, né? Algumas das articulações reúnem mais 200 outras e tal, né? E nós temos uma presença significativa de organizações do campo religioso, né? De várias, tanto de matriz cristã como de matriz não cristã, né? E que estão
articulado no âmbito da plataforma, pensando um outro sistema político, né? Então, acho que assim, uma das questões é, assim, essas organizações estarem próximas do processo político presente nesse campo da sociedade civil, que é o campo dos direitos humanos e da defesa da democracia, né? Eu acho que isso é uma grande contribuição. Isso é uma grande contribuição. Uma outra que eu percebo, assim, é que nós, como sociedade, como um todo, a gente precisa enfrentar esse fundamentalismo religioso. Só que as organizações não religiosas não têm esses instrumentos para isso. E aí eu falo também do campo, vamos chamar assim, teológico, né? Para você dialogar, tentar dialogar com essa parcela da população, você tem que usar categorias teológicas e não categorias políticas, né? Só que nós, das organizações não religiosas, os movimentos sociais, nós temos muito mais as categorias políticas, né? Então a gente não consegue, às vezes, dialogar com essa população porque as categorias são diferentes. Então, acho que uma grande contribuição das organizações religiosas é, por exemplo, produzir debates sobre a questão de direitos humanos, sobre Estado laico, sobre democracia, sobre diversidade, né? Do ponto de vista das categorias teológicas, que é uma forma de a gente de poder estar enfrentando esse fundamentalismo religioso, né? Eu acho que isso é um outro aspecto importante, assim, né? Que se coloca para a questão das religiões, né? E eu acho um outro aspecto, assim, que eu acho que é importante, tirando, acho, essas igrejas, que é das igrejas mais, da coisa, quase das redes sociais, uma coisa mais, né? Todas as outras religiões têm essa dimensão comunitária, têm essa dimensão da solidariedade, né? Tem a dimensão do afeto, da acolhida. Eu acho que, assim, numa sociedade tão violenta como a nossa, né, e aquele discurso da violência que você colocou antes, tu ter religiões que radicalizam essa coisa da solidariedade, do afeto, do acolhimento, é muito importante. Porque tu vai criando polos que se contrapõem a esse discurso de ódio. Tu vai mostrando que é possível se viver respeitando a diversidade, é possível se viver. Que tu não precisa querer eliminar o outro, porque o outro é diferente. E tu pode viver de maneira muito bem com o diferente. E tu só vai viver de maneira muito bem se tu viver com os diferentes, né? Então, acho que assim são algumas questões, algumas coisas que eu acho que se colocam no campo das religiões, que eu acho que é importante. Eu acho assim que é importante esse de estar junto com a gente para processar as nossas agendas, estar contribuindo junto, não é uma coisa só de aderir, mas de estar ali junto, construindo essas agendas, de enfrentar o fundamentalismo religioso do ponto de vista de categorias teológicas, né? E esse, assim, da coisa do testemunho, vamos chamar assim, que as comunidades religiosas realmente sejam comunidade de acolhimento, de respeito à diversidade, sabe, de solidariedade, que é tudo que não se tem na sociedade, né? Então, que também possa ser um certo contraponto com essa concepção comunitária, mais comunitária da grande maioria das religiões, né? Das igrejas, às vezes, não tem essa pegada, somente essas fundamentalistas, né? Mas eu acho que são contribuições importantes para a gente ter uma democracia que possibilite que a gente tenha um Estado laico. Perfeito, Moroni. Então, eu te agradeço pela tua disponibilidade de conversar conosco aqui no podcast Radar Direitos Humanos sobre esse tema tão importante que é a democracia e os direitos humanos. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu agradeço
Rodrigo, o convite. Agradeço quem está escutando esse podcast, né? Agradeço mesmo. E me coloco também à disposição para a gente ter outros momentos de conversa, de roda de conversa, sabe? Porque eu acho importante, assim, poder trocar ideias, né? E aquela coisa de trocar ideias sem você ter aquela postura, eu sei, portanto, se eu sei, eu passar para você o que eu sei e você vai ter que concordar comigo, né? Então, acho assim, essa coisa mais dialógica, né? De diálogo mesmo, sem hierarquia e tal, né? Agradeço imensamente o convite. Eu acho que uma diocese que faz um podcast com esse conteúdo, nesse momento político ainda do Brasil, a gente tem que dar os parabéns. A gente tem que dar os parabéns, porque a gente sabe das dificuldades que quem tem esse tipo de concepção de democracia, de direitos humanos, sofre ainda no nosso Brasil, né? Então, os parabéns à Diocese, parabéns você, Rodrigo, que coordena o podcast, né? Apresenta e coordena. E também, mais uma vez, obrigado para quem escutou, está escutando. Vamos juntos e vamos juntas, Moroni, para o avanço dos direitos humanos, dos direitos territoriais, direitos ambientais, de todas as pessoas. Mais uma vez eu te agradeço, e sobre democracia, Estado laico e direitos humanos, eu tive a satisfação de conversar com José Antônio Moroni, graduado em filosofia, integrante do colegiado de gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, e integrante da plataforma dos movimentos sociais por um outro sistema político. A você que nos ouve, eu desejo que fique bem, que fique saudável, e até o nosso próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.